Dando sequência à série Mandamentos Recíprocos, baseado no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, nosso pastor fundador e líder da Comunidade da Graça no Brasil, em todo o mundo, todos aqueles que estão ligados a ele. Nós estamos felizes, de continuar, terminamos a nossa série semana passada, Deus valoriza os relacionamentos. Esta semana começamos esta nova série, que é relacionamentos, que é mandamentos recíprocos, uns para com os outros. Este livro do pastor Carlos Alberto, com 25 mandamentos recíprocos, nós começamos com a base, com o fundamento, com o principal deles, que é amar uns aos outros, tendo como referência, como modelo, como base, como fundamento, a pessoa de Jesus. Como ele nos amou, como eu vos amei, disse Jesus. Assim vocês devem amar uns aos outros. O modelo, a referência, a base, o fundamento. E é muito legal porque a gente vê como igreja, a gente vai ver isso hoje aqui, nisto conhecereis, nisto vocês serão conhecidos, nisto vocês serão reconhecidos, desta forma vocês testemunharão, vocês anunciarão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Olha que legal isso, gente. O amor que nós praticamos uns aos outros é que nos leva, que nos faz a cada dia sermos reconhecidos, conhecidos como discípulos de Jesus, como igreja. E dois temas que eu vou abordar hoje, eles dizem respeito àquilo que você e eu devemos em todo o tempo estar buscando da parte de Deus para as nossas vidas, para a nossa história. E a base, o fundamento destes ensinos que estão pautados no cuidado e na submissão uns aos outros. E por que eu digo isso? Porque, olha que interessante, eu gostaria que você seguisse conosco aqui, nessa perspectiva do cuidado uns aos outros. O pastor Carlos Alberto, ele dá um destaque especial, e como também em todo o seu livro, à base escritura, base da palavra de Deus, base da Bíblia. Gente, sempre base, sempre Bíblia. Bíblia, não importa sua religião, não importa sua denominação, sua instituição, até mesmo a sua fé, no sentido daquilo que você tem experimentado até hoje. Lembre-se disto, nós podemos escolher pelo livre arbítrio que Deus nos deu, pela liberdade de escolha, nós podemos escolher, nós temos este direito de escolher crer na Bíblia. E em crendo na Bíblia, dentro dos princípios do relacionamento uns aos outros, o cuidado e a submissão trazem uma representação muito forte nas nossas vidas. Eu quero já iniciar este tempo com você, lendo o que o apóstolo Paulo nos escreve em 1 de Coríntios, capítulo número 12. É um capítulo não muito curto, mas que será de grande valia para nós a leitura deste capítulo. Você pode perguntar para mim, pastor, mas eu leio a Bíblia aqui depois. Não, vamos ler aqui agora, você e eu, pedindo ao Espírito Santo que nos traga revelação. Vou continuar lembrando a você. Informação, conhecimento sem revelação do Espírito Santo não nos transforma, não nos forma. O máximo que faz é nos reformar debaixo de um legalismo da letra que mata, que nos leva muitas vezes à hipocrisia, ao jugo, à escravidão, ao peso. Aí você pode perguntar para mim, mas espera aí, a Bíblia não é a mesma com ou sem revelação? Não. Você ler a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo é peso, é culpa, é condenação. É por isso que tem muita gente que pira
quando vira crente, quando quer ser religioso, quando quer ser beata, quando quer ser aquela pessoa religiosa, porque ela acaba punindo a si mesma, ela acaba trazendo condenação, culpa, julgo. Você pode ver, na vida, eu vou citar aqui, falar dos crentes, porque eu me denomino crente nesta questão da religião evangélica, protestante, então não vou falar de católicos, espíritos, isso não é problema meu, cada um com o seu. Mas eu posso falar de mim, porque se tem que haver juízo, que haja o juízo sobre a nossa casa. Então, que o juízo comece sobre a minha vida. Dito isso, muito crente pira de tanto não pode. Olha só, ele está no mundo, vivendo no mundo da perversidade e iniquidade, ele faz e acontece, faz tudo que quer na vida, blá, 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 blá. Aí ele vira, entre aspas, ele vira crente. Mas ele não é convertido. Ele passa de uma religião para outra, vai para uma doutrina religiosa. Aí acontece, ele começa a receber um monte de regras e ensinos que não estão podendo ser obedecidos por causa do coração. Não tem coração novo, pode ter religião nova, mas se não tem coração novo, não nasceu de novo. Aí ele se esforça para obedecer aquelas doutrinas, aqueles mandamentos, que são inclusive bíblicos. Mas ele não consegue. Então aquilo se torna o quê? Um peso. Então você diz para mim assim, a palavra de Deus manda que eu ame ao próximo como Deus me amou em Cristo Jesus. A palavra de Deus manda que eu perdoe. A palavra de Deus manda que eu caminhe a segunda milha. A palavra de Deus manda, tem mandamentos, mas eles me são pesados. Por quê? Qual que é o peso do mandamento? O mandamento em si? Não. A falta de um novo coração, a falta de uma nova vida, de um novo espírito, a falta da habitação do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu não tenho revelação. Sem revelação, a palavra de Deus se torna peso, carga. Por isso que muitos crentes se desviam. Já ouviu falar dos crentes desviados? Ah, ele era crente, ele era uma bênção, aí ele se desviou. Por que ele se desviou? Peso demais, o cara não aguenta, o jugo é muito pesado, a canga pesa, sujeito arreia, não aguenta. Por quê? Porque a lei, quando a palavra de Deus não é revelada pelo Espírito Santo, ela é pesada. Então você e eu precisamos de revelação. 1 Coríntios, capítulo 12, por gentileza, abra sua Bíblia aí, e eu gostaria que você lesse comigo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então ninguém vai dizer que é uma pessoa espiritual e amaldiçoar Jesus, dizer que Jesus é amaldiçoado, que ele é anátema. Ninguém que é espiritual, ou quem é espiritual, sempre vai declarar verdadeiramente que Jesus é o Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Guarde isso. É o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Estamos falando de corpo de Cristo, vai entender daqui a pouco. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, diz a palavra de Deus, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, todos estes dons que Deus dá à igreja os dons. Então, irmão precioso, querido, amado, feliz, que não crê nos dons, ótimo, não tem nada a ver com a sua fé, mas a Bíblia diz que os dons espirituais existem e são dados por Deus. Porém, a Bíblia também diz que estes dons, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,
E ele, o Espírito Santo, as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, aí entra você e eu agora. Nós aqui hoje, tá? Cuidado e submissão uns aos outros. Vamos falar de cuidado primeiro, daqui a pouco submissão. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, mais uma vez, irmãos, eu preciso ir destacando isso para você aqui, tá? Os dons são Deus quem dá, os dons, a manifestação do Espírito, Deus coloca cada um no seu lugar, e agora, mais uma vez, ele está dizendo, Deus, de fato, de verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Isso aqui depois você vai ter que ser lembrado disso aqui para trazer paz para o seu coração. Segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, eu vou insistir com isso aqui com você hoje, vai ser uma bênção para você descansar na sua identidade e na sua funcionalidade dentro do corpo de Cristo. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra, Deus que estruturou, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham, olha aí a palavra de hoje, igual cuidado uns pelos outros. Tema de hoje, cuidado e submissão uns aos outros. Igual cuidado uns aos outros. Como é que nós devemos cuidar uns dos outros? Uns aos outros. Igual. Não há diferença. Deixa eu dar uma notícia para você importantíssima. Você e eu, em Cristo Jesus, somos iguais. Nós podemos ter funções diferentes. Nós podemos ter ministérios diferentes. Nós podemos ocupar serviços diferentes ou um serviço diferente um do outro dentro da estrutura do corpo de Cristo, mas em Cristo todos nós somos iguais e devemos tratar uns aos outros como iguais. Então este conceito, esta ideia de que haja uma hierarquia militar dentro do reino de Deus não procede. O único que é diferente é Jesus. Ele é o cabeça. Nós, você e eu, somos o corpo. E a partir desta visão, desta revelação, deste entendimento do corpo, não importa a função, não importa a responsabilidade, não importa o lugar que você ocupe. Porque veja bem, meu amado precioso, eu tenho a função de estar hoje aqui. Gente, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu já disse para você, esta ideia louca de dizer meu ministério, minha igreja, minhas ovelhas, isso é ridículo. Desculpa a veemência e talvez uma palavra mais rude, mas perdão, não existe isto. O ministério é dele, ele quem dá o ministério, ele, Deus, é quem dá os dons, Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, a igreja não é de homem nenhum, a igreja não é de pastor nenhum.
Os discípulos são de Jesus. Ide fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, você e eu somos iguais. Devemos cuidar uns dos outros como iguais. Não há diferença. Não pode haver destaque, diferença. É óbvio, meu irmão e minha irmã, que em termos de cuidado, carinho, atenção, honra, respeito, tudo isso nós temos que trabalhar na igualdade. Isso é o óbvio. Não dá para ser diferente, gente. Eu não posso tratar as pessoas por causa da sua função, por causa da sua aparência, por causa do seu destaque, por causa do seu ministério, diferente do outro. Isso é pecado. Nossa, nós vamos entender isso de forma muito maravilhosa. Você e eu somos iguais. Eu estou aqui hoje cumprindo esta função, ótimo, maravilha, amanhã pode ser você. Amanhã eu posso estar num local, num lugar, servindo ao corpo de Cristo, onde não haja nenhum destaque, meu nome não seja citado, eu não seja reconhecido, eu não seja nada. Qual o problema? Nenhum. Por quê? Porque Deus colocou cada um no corpo segundo a sua vontade. Ele que faz isto. Portanto, a Bíblia diz, quando vocês estiverem cuidando uns dos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros. Não pode haver diferença. Então, ele estabeleceu, vou continuar lendo o texto com você, quando um membro sofre, não é quando membro que tem destaque, não é quando um membro que é o responsável por representar publicamente a instituição, o corpo, a igreja, a estrutura. Ok, ele está cumprindo uma função que Deus deu. Ele não é melhor do que ninguém. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, por isso assuma a sua identidade e se alegre com o que Deus te deu e quem você é em Cristo Jesus, é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, profetas, mestres, aqueles que fazem milagres, sinais, prodígios. Depois, ele fez tudo isso, os dons de curar, para que todos estejam ajudando, administrando. Tudo isto, gente, é para o corpo. Ei, corpo de Cristo. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós não somos melhores do que ninguém. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O cuidado que eu tenho para com você é o mesmo cuidado que você tem para comigo e é o mesmo cuidado que nós temos para com todos, porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. A fim de entendermos o significado desse mandamento recíproco, diz o pastor Carlos Alberto, precisamos primeiro compreender o conceito de corpo de Cristo. E a chave está aqui, quando ele diz, citando a igreja de Corinto, para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós tenhamos um cuidado especial uns pelos outros. Então, o desafio do corpo de Cristo, da igreja, é que nós estejamos abençoando uns aos outros. Quando Deus, olha que lindo isso, gente, quando Deus criou a igreja, quando Deus criou a instituição igreja na pessoa de Jesus, ele não estabeleceu uma hierarquia como eu disse aqui, vou repetir, em que você fosse ocupar um lugar e que isso te tornasse melhor do que qualquer outro. Não, o exemplo é claro. Ele disse em todo o tempo que isto é fruto, isto é a manifestação para que o mundo conheça que Deus é amor. A igreja, o corpo de Cristo, os discípulos amando uns aos outros, é para que o mundo conheça que Jesus Cristo está vivo. Para que você e eu possamos testemunhar e dizer, olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Como? Ele vive em mim. Como que ele vive em mim? Amando a quem? Ao meu próximo.
amando aqueles a quem ele chamou, amando aqueles a quem ele agregou. Então, quando nós amamos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós abençoamos uns aos outros, isto fala com o mundo. Nossas ações falam, gritam, expressam, proclamam mais alto do que nossas falas e vozes. Nossas ações falam mais do que nossas palavras, do que o som que sai da nossa boca, quando nós amamos e cuidamos uns dos outros. Por exemplo, o que eu tenho insistido constantemente com os nossos supervisores de células, com os líderes de células, em todas as nossas reuniões virtuais que temos feito com a liderança é: procurem saber o estado que os irmãos estão vivendo. Se eles estão precisando, necessitando de alguma coisa. Porque, biblicamente, não deve haver entre nós, no corpo de Cristo, nenhum necessitado. Nós precisamos suprir as necessidades uns dos outros. Aí a pessoa diz para mim: não, mas a igreja não está reunida, ela não tem dinheiro. Que diz que a igreja não tem dinheiro? Nós temos arroz, feijão, nós temos o alimento para repartir, para compartilhar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você: a igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. O fato de não estarmos reunidos presencialmente não impede as pessoas de contribuírem, não impede as pessoas de participarem, e isto nós fazemos com alegria e com gratidão no nosso coração, porque nós sabemos que a responsabilidade nossa do cuidar uns dos outros é o princípio do fundamento do amor, gente. Como que eu vou despedir? Como que eu vou dizer para o meu irmão: vai em paz, o Senhor te abençoe, graça e paz, sê tu uma bênção, sem perguntar para ele: cara, como é que está a sua dispensa? Então, se você faz parte da comunidade da graça, se você faz parte da igreja Corpo de Cristo, representada na nossa pessoa pela comunidade da graça, não haja entre nós, não pode haver entre nós nenhum necessitado. Isto é cuidar uns dos outros, não é de palavra não, é cuidar, é saber da saúde espiritual, emocional, física e material, sim senhores. É óbvio que nós temos a consciência clara, meu irmão e minha irmã, que Deus supre todas as nossas necessidades. E não é porque um irmão está passando um momento de crise financeira, de desgaste talvez financeiro, econômico, que nós vamos entender que é castigo de Deus isso aqui. Isso é besteira, gente. Para com isso. Ah, porque o sujeito que é cristão, ele é sempre próspero. Ah, me poupe. Vai me dizer que você nunca teve uma situação de crise financeira na sua vida? Vai me dizer que você nunca teve um problema financeiro na sua vida, que você nunca passou um aperto na sua vida? Que isso? Não vamos ser radicais, não. A letra mata, hein? O Espírito Santo vivifica e mostra-nos que corpo de Cristo é para nós suprirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. E os exemplos são tantos na pessoa de Jesus, e depois com todas as questões relacionadas com o próprio Jesus, ele nos mostra claramente, Jesus, que este cuidado uns para com os outros é o testemunho público do amor do Pai em nós, por nós e através de nós. Portanto, lembre-se disto: cuidar do seu irmão não é uma atitude, preste atenção, meu irmão, de bondade. Ah, eu sou bonzinho, então eu vou cuidar. Não. Eu, na minha vida, entendo claramente, que não é por uma bondade humana, pessoal. Não. É mandamento bíblico. Quando eu estou cuidando do meu irmão, quando eu estou suprindo as necessidades do meu irmão, eu estou obedecendo a Deus e a sua palavra. É isto aí. É obediência. Não é bondade, não. Ai, como ele é bonzinho. Ai, como ele é amoroso. Ai, como ele é... Não, tudo bem, tudo isso ele pode ser. Mas cuidar da vida uns dos outros é mandamento bíblico. Por isso, Deus colocou cada um no seu lugar, distribuiu os dons, Ele nos abençoa, Ele derrama sobre nós a sua glória, mas Ele diz claramente para você e para mim: cuide do seu irmão, vamos cuidar uns dos outros. Cuidado e submissão. Quando a gente fala de submissão, a gente logo entra em crise existencial. Falar de sujeição, essa palavra, diz o pastor Casalberto, não é das mais simpáticas, né?
porque traz para nós um sentimento de incapacidade, de impotência, não é? A gente quer estar no controle, a gente quer mandar, a coisa melhor do mundo é mandar, não é verdade? Todo mundo quer ter o seu reininho, né? Lucifer começou com isso lá atrás, isso aí não é novo não, tá? Essa ideia de mandar, de querer ter seu próprio reino, é por isso que tem muita gente na sua casa que faz o seu próprio reininho ali. Tem muito homem autoritário ou mulher autoritária, tem muita gente. Você pode ver que tem gente que assume o lugar de chefia e ele muda o comportamento. Aí você fala para a pessoa, dê tudo, mas se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder, não dê a ela dinheiro. Porque o poder alcança os recursos muitas vezes. É verdade que às vezes de forma ilícita, mas dê a ela poder. Aí você vai conhecer a pessoa. Sabe por quê? Porque a diferença que no reino de Deus, quanto mais autoridade você tem, quanto mais autoridade lhe é outorgada, dada, porque autoridade você não toma, autoridade você recebe. Liderança você não impõe, liderança você é reconhecido que a tem, porque você dispôs no seu coração, ao invés de mandar servir, ao invés de mandar sujeitar-se, submeter-se. E este então é o princípio bíblico. Efésios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o princípio, o fundamento da minha sujeição e submissão a você, qual que é? Temor a Cristo. E então as pessoas têm um conceito errado, porque diz assim, não, eu sou crente antes, eu já li a Bíblia 77 vezes, eu já fiz o seminário, eu sou formado em teologia, porque eu já sou pastor há 30 anos, porque grandes coisas, tá? Desculpa, meu irmão, minha irmã. Admiro a sua capacidade intelectual, glória a você, louvado seja você, parabéns para você nessa data querida. Mas desculpa, reino de Deus não tem nada a ver com isso. Reino de Deus significa que quanto mais autoridade você tem, mais submisso você se coloca ao corpo de Cristo. Mais submisso você se coloca aos seus irmãos. Porque você não está ali para mandar, você está ali para servir. Deixa eu dar uma notícia para você maravilhosa, meu irmão querido. Quanto mais você serve, mais você é exaltado. E não adianta, aí a chave, ó, pá, aqui a chavinha, o botãozinho do start. Não adianta servir para alcançar autoridade, domínio, poder e liderança. Chato isso, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Você vira e fala assim, eu tenho que servir, aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir, então eu vou servir para ser o primeiro. Já caiu, se não foi do cavalo, foi da moto, da bicicleta, ou caiu no chão mesmo, tropeçou e caiu. Ninguém que serve para, chegará no seu objetivo. Você serve porque você tem o Espírito Santo de Deus que te leva a sujeitar-se, a submeter à autoridade do seu irmão. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, não são poucas vezes que aqueles que nós consideramos menos intelectuais, sábios, cultos, bem-sucedidos, prósperos, não são poucas as vezes que a sabedoria de Deus sai da boca deles. Vou te dar essa notícia para você ficar bem desse tamanhozinho, quase nada, bem pequenininho, vira pó. Deixa eu dar uma notícia para você. A sabedoria de Deus, muitas vezes, para a sua e para a minha vida, vem através da boca daqueles que nós menos valorizamos ou reconhecemos como sábios. Portanto, seja humilde o suficiente para submeter-se a cada dia a percepção e a sensibilidade do que Deus está falando com você. Você não é melhor do que ninguém. Dá uma notícia para você nesta quinta-feira maravilhosa, abençoada. Você não é melhor do que ninguém. Você precisa experimentar o poder de Deus e se reconhecer a cada dia submisso a Ele, à vontade dEle, porque Deus é soberano e somente Ele tem o poder
para trazer a você e a mim a colocação, a posição que Ele nos quer no reino dEle. E Ele nos quer nesta função, nesta posição, neste lugar, para que nós possamos abençoar, servir, não é para mandar. Por isso a Bíblia é clara em dizer, sujeitai-vos uns aos outros. Eu quero aqui fazer uma comparação que eu achei maravilhosa, que o pastor Carlos Alberto faz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim, não façam, nada façam, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, olha que coisa maluca. Considere, não importa a sua posição. Irmão, não importa, às vezes você vai mexer com um analfabeto, ele fala tudo errado, não tem nada português dele, você quase que tosse assim, tanto erro, aí você fala assim, nossa, o que é isso? O que pode me acrescentar? Deixa eu dar uma notícia para você, que se acha muito bacana, muito intelectual, muito sábio, muito culto, um cara muito jóia. Deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Toda soberba, toda arrogância, toda prepotência precede tudo isso. É o que vem antes, precede, vem antes da sua queda, da minha ruína. Todas as vezes que eu olhar para alguém e não der a devida atenção àquilo que ele está falando, para perceber, eu preciso estar atento. Quem sabe Deus está falando comigo através daquela pessoa. Então não se julgue por causa da sua posição melhor do que ninguém. Lembre-se, Deus abençoa, Deus fala, Deus comunica com você e comigo através de quem Ele quer, como Ele quer, a hora que quer, onde que quer. Por isso o princípio está estabelecido. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. E então o pastor Carlos Alberto, dentro deste contexto, eu queria já iniciar aqui a nossa finalização desta manhã, dizendo que ele faz aqui uma estrutura divina e ele mostra como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia. Em harmonia, ele trabalha desta forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais entre si. E eles mostram isso quando o mandamento de fazer discípulos é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O Pai, ele envia o Filho, e disse o Filho: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O Filho, ele vem para glorificar o Pai. Eu vim do Pai e entrei no mundo. João 16:28. O Filho é obediente ao Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. O Filho enviou o Espírito Santo. Olha que conexão tremenda, irmãos. Eu não sei se você está percebendo, mas o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles trabalham em perfeita harmonia. Eles trabalham sempre juntos, e não há competição, e eles se submetem, e eles compartilham, tudo por causa do reino de Deus, por causa de você. E então diz a Bíblia, segundo o próprio Jesus: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então são vários textos que nos mostram a comunhão, a percepção, a interatividade, a intimidade. Cuidado e submissão. Duas características, dois mandamentos recíprocos que Deus, nesta manhã, nos leva a entender, a pensar e a refletir. E eu quero destacar isso para você aqui nesta manhã. Você que participa conosco, independente de você ser membro da comunidade da graça, como alguns, querem dizer, ou não, não importa. Deixa eu dar uma notícia para você. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Jesus. Você tem lugar no corpo de Cristo. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui conosco. Não importa onde você está no mundo, não importa onde você esteja agora, não importa de qual denominação, instituição religiosa você faça parte. Se você, como diz a Bíblia, pelo Espírito Santo, confessa que Jesus é o seu Salvador,
confessa que Jesus é o seu Senhor, você faz parte do corpo de Cristo. E eu quero nesta manhã, com muita alegria e gratidão no meu coração, dizer a todos aqueles que estão nesta live, que irão ouvi-la, vê-la posteriormente, se você confessa a Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, você é membro do corpo de Cristo. Todas as outras instituições e organizações e denominações, tudo pode passar, mas o corpo de Cristo, a igreja que Jesus edifica, ela não passa, ela permanece para sempre, porque a palavra de Deus diz que pela misericórdia do Senhor, pela bondade dele, pelo poder dele, independente daquilo que você, em Cristo Jesus, possa estar fazendo, no sentido do corpo, da função, do seu lugar, não ligue para isto, lembre-se, você está onde está porque Deus te colocou aí, e se Ele quiser mudar, Ele vai mudar, mas aonde você está, comece hoje a cuidar, a submeter-se, a honrar, a abençoar, a servir aqueles com quem você convive, aqueles com quem você interage, e com certeza a glória de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, e nunca, nunca, nunca desanime, nunca abandone o Senhor, nunca abandone a palavra de Deus, e lembre-se sempre, se Ele, o nosso Pai Celestial, começou esta boa obra na sua vida, com toda certeza, Ele mesmo, o Pai Celestial, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.